Primeira questão que eu destaco sobre a evidência de uma conversão. Os discípulos chegam ali, né, e se admiram do fato de Jesus estar conversando com uma mulher, sozinho com uma mulher, e além do mais, samaritano. A primeira evidência de uma conversão é a quebra de preconceito religioso, quebra de tradição religiosa. Você acaba com esses preconceitos, com essas tradições que são formadas por homens, não por Deus, né? Os discípulos precisavam entender como Jesus age, como Jesus fazia. E eles, a tradição falou mais alto do que a percepção de que ali estava Jesus, o Cristo, o Deus encarnado, e que se ele estivesse falando com a mulher é porque ele pode, ele deve, e ele sabe todas as coisas. Mas a tradição falou mais alto, o preconceito falou mais alto. E muitas vezes nós não percebemos tamanha tradição em nossas vidas, nós não percebemos tamanho preconceito em nossas vidas. A palavra que foi usada no texto foi que eles se admiraram de ver Jesus. Aí você diz, que absurdo, né? Hoje, então, atualmente, com o feminismo em alta, dizer que estava falando com a mulher, é a discriminação da mulher, alguma coisa, todas essas coisas. Mas eu quero dizer para você o seguinte: havia uma tradição naquela época, mas não se ilude, nós somos mais preconceituosos do que imaginamos. Primeiro, quanta admiração há em nós quando e surpresa por a conversão de alguém que você nem imagina que pudesse. Nós duvidamos da conversão de pessoas da pior espécie, daqueles duros. Duvido que converteu. Fulano converteu. Ciclano está em Jesus. Você está brincando. Quanta surpresa, quanta admiração. Isso é algo que cabível a nós, que cremos, que fomos chamados, que saímos, que fomos tirados de um mundo do lodo, de tantos erros, e a gente ainda se surpreende quando alguém se converte. A gente admira Deus, olha só quem converteu Por que isso? Aonde está essa ideia? Por que nós admiramos tanto o fato de pessoas de coração duro, de pessoas completamente contrárias ao Evangelho, de pessoas que odiavam Jesus, pessoas que eram inimigas de Jesus, se convertam? De pessoas que cometeram crimes, de pessoas que fizeram barbaridades. Parece que cada um de nós, e não é um parecer, mas é um fato, né? De que, infelizmente, a maioria não lê, não estuda a Bíblia, devia fazê-lo. Parece que esquecemos o culto de ceia que nós vamos ter, um memorial, e a nossa memória falha sempre, né? O próprio apóstolo Paulo era um perseguidor da igreja. O sangue dos cristãos estava nas mãos dele também, perseguia, e se converteu, e aí vivia escondendo de Roma, que queria atrás dele, e escondendo dos cristãos que duvidavam de sua conversão. Nós fazemos a mesma coisa, nós nos surpreendemos, nós admiramos
quando alguém se converte. Isso se não bastasse o fato de que nós achamos que tem pessoas que jamais vão se converter. Esse aí, nem Jesus. Como se Jesus fosse limitado à dureza do coração das pessoas. A graça é irresistível. Quando ele converte um coração, ele pode convencer o coração dos mais duros. O próprio exemplo é o apóstolo Paulo. Quando a luz de Cristo brilhou para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele ficou cego por 3 dias para abrir os olhos para a luz de Cristo. Ele se transformou em um dos maiores expoentes bíblicos, um dos maiores servos do Senhor. Parece-nos que, se houvesse fé mais genuína, haveria menos surpresa quando as almas se convertessem. Para a fé genuína, a conversão das pessoas é algo totalmente factível, possível, porque Deus pode converter qualquer coração. Mas não há tanta fé genuína na igreja. Por isso há tanta desconfiança, há tanta admiração e surpresa. Você diz: claro que Jesus pode converter qualquer um. Claro que Deus é poderoso para transformar o coração de qualquer um, mas quando acontece com alguém que você pensa, você se surpreende, admira. Como? Aqui a Bíblia diz que os discípulos não falaram nada, não perguntaram nada. Ficaram admirados, espantados de ver aquilo, mas não falaram nada. Isso se não bastasse aqueles que acham que determinadas pessoas não deveriam se converter, não poderiam ter o perdão de Deus. Há pessoas que não apenas nós deveríamos falar da igreja sobre céu, sobre inferno, para todos. Se amamos, devíamos falar. O problema é que há pessoas que desejam que certas pessoas possam ir para o inferno. Tem pseudos crentes que não fala, mas o que ele desejaria pelo preconceito religioso dele é que certas pessoas sofressem, pudessem ficar ardendo no inferno. Falar de céu e inferno, falar de salvação, é ter amor às almas, não é desejar que as pessoas possam ir para o inferno. Eu preciso entender que o pior dos homens pode ser, por Deus, o melhor instrumento dele. Então, um convertido tem fé para não se admirar, não se surpreender pela conversão de ninguém, porque ele é capaz de olhar para ele mesmo e falar: se Deus me trouxe para mim, também por que não um ou outro? Quem é pior do que quem? Essa é a primeira coisa que eu quero discutir com você. Você quebrou o seu preconceito religioso. Você se admira, se surpreende quando pessoas se convertem. Até aquele pastor viu quem converteu. Olha, eu nunca imaginava uma coisa dessa. Você não tem fé, não? Você nunca admirou que Deus pudesse converter quem quer que seja? Quem quer que seja, qualquer pessoa. Qualquer pessoa. E a gente fica admirado, espantado, surpreso. Porque, sabe por quê? Porque a partir do nosso convencimento, nós nos ensoberbecemos
e achamos que somos melhores do que os outros, que somos mais dignos e merecedores do que os outros. Eu e você não merecemos estar aqui, o que nós merecemos é o inferno, mas a misericórdia de Deus esteve sobre nós para nos trazer a Ele. Aprove a Deus por misericórdia, por beneplácito da sua vontade, nos escolher. E aí, a gente com aquele orgulho convencido, a gente acha, fulano, é porque eu me acho melhor. Se nós fomos convertidos, já que eu estou usando o exemplo do apóstolo Paulo, o que ele dizia? Eu sou melhor do que todos, vocês têm que ser comigo, porque não tem outro igual a mim. Esse pessoal aí não vai se converter não, porque é tudo de coração, não tem entendimento, não tem graça na sua vida. Não, ele diz, miserável, o homem que sou. Ele mesmo se sentiu o maior de todos os pecadores. E nós não nos sentimos que somos pecadores, mas achamos que somos melhores do que os outros. Isso é convencimento. Conversão é percepção nítida e clara de sua pecaminosidade, da sua imundície, para que você possa entender a grandiosidade do amor de Deus. Se você não tem isso, essa é uma evidência, a primeira evidência, né? A quebra. Então veja que os discípulos ainda não estavam realmente convertidos. Não é à toa que lá na frente, quando Pedro acaba de ter uma revelação de Deus, quando Jesus pergunta, olha, eles estão falando, eles dizem para Jesus, vocês estão falando que o Senhor é Elias, ou isso ou aquilo, e ele disse, que dizem que eu sou? Vocês, o que vocês dizem que eu sou? E aí só Pedro disse, tu és o Filho de Deus vivo. Jesus disse, disseste bem, Pedro, mas não foi tu que me falou, mas meu Pai que tu revelou. Ele teve uma revelação fantástica. Não tem gente que tem revelação de Deus, que tem manifestação de dons, e não são convertidos. Está cheio de pastores não convertidos. Sabe por quê? Porque as igrejas hoje querem crescer em quantidade, aí vai mais uma briga. As igrejas querem crescer em quantidade, querem ter tantas igrejas, em tudo quanto é esquina. E não é por causa do evangelho, não, é por causa do nome da sua denominação. Nossa igreja tem 100, tem 200 na cidade, congregações. Aí não tem tanta gente capacitada, tanta gente chamada, estudada. Então, quer dizer, eles ordenam primeiro para depois converter. Ordenação só pode existir quando existe conversão. Só aquele que é convertido pode ser ordenado, mas hoje tem um monte de pessoas ordenadas sem serem convertidas. Eles falam bem, frequentam a igreja, tem certos dons. Opa! Esse cara vai dirigir a igreja. Ele sabe falar, ele sabe ser popular e encher lugares. Não prega a palavra, não faz sermão na palavra, porque não estuda a Bíblia. O que ele estuda são meios, formas de conquistar pessoas, de falar. É o tal do evangelho coach. Você se torna um especialista em dar palestras, em dar mensagens, mas não em pregar o sermão que vem de Deus, da própria palavra. Isso, gostem ou não, vocês ou quem me ouve, é uma verdade. Convencem a todos. Você pode convencer os homens e se convencer, mas ninguém convence Deus de nada. Nada. Veja que depois dessa revelação de Pedro, quando Jesus começa a dizer o que vai acontecer com ele, Pedro, isso não pode acontecer. Jesus disse, aparta de mim, Satanás, que cogita as coisas dos homens e não de Deus. Aí Jesus disse para Pedro, Satanás quis te peneirar como trigo,
mas eu intercedi por vós. Quando você se converter, apacenta as minhas ovelhas. Veja, Pedro viu sinais, maravilhas, milagres, acompanhou Jesus, foi capaz de ter uma revelação dos céus, do próprio Deus a respeito de Jesus, e mesmo assim não era convertido. Não basta participar, ter dons, ter habilidades, saber coisas, frequentar. Primeira coisa, quebra o preconceito religioso. Não se admire quando alguém se converte, porque Deus pode quebrar o mais duro coração. Se você acha que as pessoas de fora resistem, não esqueça que todos nós sempre resistimos a Deus. Não são só os de fora que resistem, nós também resistimos. Nós não estamos aqui porque nós decidimos estar. Nós estamos aqui porque Deus quebrou o nosso coração. Quebrou a nossa resistência a Ele. Nós éramos inimigos de Deus, nascemos inimigos de Deus pelo pecado. Então aprove a Deus nos chamar. Amém? Essa é a primeira coisa que evidencia.